saúde, falar sobre saúde, principalmente, né, nesse momento tão importante aí que a gente está vivendo, é o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Unimed. E nós já estamos devidamente conectados aqui com a Patrícia, ela que é terapeuta ocupacional da Unimed Medicina Preventiva, e a Núbia, fisioterapeuta da Unimed Medicina Preventiva. Um prazer receber a equipe da Medicina Preventiva, algo importantíssimo que está fazendo a diferença muito na vida de todos nós. E hoje o tema, olha só que interessante, gente, mantendo a autonomia e a independência dos idosos. Muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Muito obrigado pela presença. A gente vai falar sobre um tema muito importante, importantíssimo. A cada ano que passa, o Brasil vai tendo essa característica que hoje é presente em todo o país da Europa. Não é verdade? A nossa população está ficando mais idosa. Graças à ciência, graças à medicina, estamos vivendo mais. Mas diante disso, a gente questiona qual é a qualidade, né, desse viver, qual é a qualidade. E esse tema vem falar muito nessa importância que é para os idosos, né, ter essa autonomia, ter essa possibilidade de escolha, o que ele pode fazer sozinho. E hoje, com essas duas profissionais, a gente vai falar sobre isso, né? Como é que a gente pode, então, preservar? Porque todos nós temos isso, né? A gente cuida da criança, que é o cuidar, que é o ato de carinho, de amor, de educar, cuidar para não se machucar, não pode, não deve, e a gente carrega isso também para os nossos pais, que vão ficando idosos. E isso não é muito legal, né? A gente tem que saber lidar com isso também. Como é que a gente mantém a autonomia e independência dos nossos amados e queridos idosos? Pois não, vamos começar com a Patrícia. Pois não, Patrícia. Exatamente, você tocou no ponto certo. Como a gente preserva a autonomia e a independência sem fazer por eles. Existem momentos em que esse auxílio é necessário, mas a saúde do idoso, a autoestima do idoso está intimamente relacionada com essa independência e autonomia. Então, o que a gente sempre enfatiza lá na medicina preventiva, tanto eu quanto a Núbia, é a manutenção dessa autonomia e dessa independência. São duas coisas um pouco diferentes, tá? Você ser independente, você ter suas capacidades físicas e cognitivas preservadas ao ponto de você conseguir fazer as coisas. E você ter autonomia, às vezes você nem é tão independente fisicamente. Por exemplo, você pode ter alguma comorbidade, ser acamado, mas você pode manter a sua autonomia de decisões na sua vida. Então, o máximo de tempo em que a pessoa, o ser humano, consegue tomar decisões sobre a sua própria vida e ter as suas necessidades respeitadas e acatadas, faz com que ele se sinta melhor emocionalmente, fisicamente também, e faz com que esse processo de envelhecimento seja mais saudável, como você mesmo já falou, né? Uhum. Agora, Núbia, em cima disso também, a gente sabe que a fisioterapia, né, ela tem que ser trabalhada com os nossos idosos, né, para a gente ter uma mobilidade melhor, né, de manter essa parte, até para essa independência, né, como a Patrícia acabou de falar, né? Quer dizer, o caminhar, mesmo tendo ajuda, né? De uma bengala ou de um andador, mas não perder essa autonomia e essa possibilidade dessa independência. Vamos falar um pouquinho como é que é trabalhado isso, até para quem está em casa entender, que há um mito aí que a gente tem que procurar. Vou procurar um fisioterapeuta quando eu tiver um problema. E com a idade não, com a idade é um percurso de ajuda, né, procurar um fisioterapeuta. Pois não? É bem isso. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é que, às vezes, a gente se preocupa tanto em cuidar da doença e não se preocupa em cuidar da saúde, né? Em manter a saúde. Então, o fisioterapeuta ajuda muito na manutenção desse envelhecimento saudável,
né? Então, o envelhecimento por si só, ele traz, sim, algumas mudanças fisiológicas, né, no corpo, é normal. Mas a gente envelhecer sem ter autonomia das nossas vontades, sem ter autonomia das nossas decisões, sem a gente poder nem escolher beber uma água quando a gente quer, por exemplo, não é normal, né? Então, a fisioterapia é um carro-chefe aí para ajudar com que as pessoas consigam ter esse envelhecimento ativo, né? Um envelhecimento saudável. Meninas, a Patrícia comentou na fala inicial dela a respeito dos exercícios cognitivos, né? Primeiro eu queria que as duas podem falar um pouquinho, explicar o que são, né, exatamente esses exercícios, qual é a diferença deles, né, dos exercícios mais tradicionais, comuns que a gente conhece, e como eles especificamente ajudam, né, favorecem aí numa qualidade de vida do idoso. Isso, Maria. É assim, existem estudos e cada vez os estudos são mais específicos e com maior número de população, demonstrando que as pessoas idosas, ou seja, as pessoas acima de 60 anos, que praticam exercícios físicos associados a exercícios cognitivos, têm uma manutenção da sua capacidade de gerar a própria vida, né? De se manter ativo o maior tempo possível, desempenhando seus papéis sociais, como avós, pais, ou mesmo trabalhando. E lá na medicina preventiva é muito legal porque a gente desenvolve um trabalho em conjunto. Então, eu e a Núbia, né, a gente trabalha, e também a nossa educadora física, a Aline, a gente trabalha junto aos nossos idosos, acoplando os exercícios físicos direcionados à população idosa, porque não é qualquer tipo de exercício físico que está adaptado ou que atende às necessidades desse idoso, né? No caso da Núbia, por exemplo, é o programa Equilíbrio, que previne quedas, e aí eu venho junto para atuar no processo mental e cognitivo que vem se perdendo, de acordo com a Núbia já falou, com o passar dos tempos, né? O nosso cérebro tem uma tendência a ir evoluindo, né? Então, a gente tem um período de subida grande lá na infância, na idade adulta a gente tem uma manutenção, só que a gente continua com o cérebro funcionando. O que acontece muito quando a gente não trabalha essa área cognitiva, ou seja, quando a gente não faz os exercícios que eu falo para eles, eles até brincam muito comigo, mas isso aqui parece coisa, não é isso, é que você tem que reavivar a sua área de aprendizado. Então, exercícios cognitivos e aprendizado andam lado a lado na mesma direção. Então, sempre que você estiver aprendendo algo novo, ou seja, qualquer palavra nova que você está aprendendo, existe um novo caminho de neurônios no seu cérebro sendo percorrido. Então, as perdas que você tem de neurônios que vão acontecer, e naturalmente, vai ter que acontecer, né? mesmo, elas se minimizam e você entra num patamar melhor, porque existem outros neurônios sendo ativados, sendo estimulados com atividades de escrita, atividades de cálculo, atividades de linguagem, que às vezes eles falam, nossa, mas faz tanto tempo que eu não penso nesses ditados populares. Olha só. E aí esse caminho que o neurônio fez já é um caminho, por exemplo, para ele resolver um outro problema da vida, que em outro momento ele fala assim, deixa que meu filho resolve. Então, agora ele muda essa postura de ser que deixa que os outros me façam, por um ser agente, um ser atuante na própria vida, e aí entra a autonomia. Então, agora eu tenho autonomia decisória. Então, as duas coisas juntas, e elas se complementam, porque daí eu tomo decisões de praticar mais exercícios, porque eu sei que pode doer um pouco nos primeiros dias que eu vou lá fazer com os exercícios direcionados, por isso a Núbia, a fisioterapeuta, tem tanta importância, porque ela sabe direitinho quais os movimentos em que o idoso sente mais dificuldade. Então, aí eu tenho essa consciência de que se eu aprender
do jeito que a Núbia está me explicando, eu vou conseguir sentar e levantar melhor, conseguir caminhar melhor pela minha casa, e eu vou ficar menos tempo sentado. Então, você entende que as duas coisas, elas estão juntas, elas estão entrelaçadas. Que legal. Eu acho que... Pois não. Pode falar. É que a Patrícia está falando aí dessa questão do desempenho cognitivo, né? A gente precisa trazer essa discussão, porque às vezes até que a atividade física é tão falada hoje em dia que muita gente procura, mas a gente não pode esquecer que a integridade cognitiva está totalmente relacionada com o nosso desempenho, tanto físico quanto social. Eu preciso compreender o ambiente que eu estou me relacionando ali para poder saber resolver aqueles probleminhas ali do cotidiano, né? Então, para quem está saudável, são coisas muito simples, abrir uma torneira, né? Pular uma poça d'água, tomar cuidado para não escorregar. Mas se o desempenho cognitivo estiver muito baixo, não adianta eu ter força suficiente, não adianta eu ter um alongamento bom, uma musculatura forte, se eu não tiver uma tomada de decisão correta naquele momento. Né? Isso é muito importante, né? Sabe o que eu me lembrei agora? Um fato que aconteceu com um ente querido nosso, né? A dificuldade, o idoso também, ao abrir uma janela, né? Então, isso aconteceu com o pai da Maria, o meu sogro, ele com uma dificuldade de abrir a janela, e foi uma coisa muito interessante, porque assim, né? A casa do sogro e da sogra, nós não estamos presentes ali. Essa janela, ela tem que abrir, não somente comigo ali, ela tem que abrir com o meu sogro mexendo, né? E a dificuldade dele, então, a primeira ação nossa é falar, Sr. Rubens, deixa que eu abro. E eu hesitei em falar isso porque eu pensei, olha o que aconteceu comigo. Na hora que eu levantei para ir tomar, né, que a gente viu, falei, não, eu tenho que criar uma possibilidade dele abrir essa janela, não através de mim, mas dele mesmo, né? E é claro, a janela estava muito difícil, para mim era muito difícil também, e eu vi que estava com um problema na janela, né? Expliquei para ele também que seria mais fácil, ao invés de ele fazer uma força central, ele se afastar um pouquinho e puxar um lado, depois puxar o outro lado, né? E claro, meu sogro ele tem essa disposição realmente para ver esse movimento mecânico, como é que fica melhor. Ele tem essa disposição, né? Ele não é uma pessoa que se zanga, né? Porque é muito comum também as pessoas, desiste, né? Mas ele tem essa disposição para compreender, né? Então nós mudamos a posição, olha, se o senhor se afastar um pouquinho, puxar um lado, fica mais fácil do que exercer a força em as duas folhas ao mesmo tempo. Mas é um fato muito interessante que eu me peguei nisso, Núbia e Patrícia, em resolver. Mas aquela primeira... O impulso, né? O impulso não seria legal. Eu vou resolver abrir, mas não vou estar aqui na segunda-feira, na terça-feira. Por exemplo, agora, durante a pandemia, a gente não vai na casa deles, né? Então, isso é muito interessante, gente. Você que está assistindo, eu acho que são pontos levantados aqui, né? Pelas duas profissionais, para a gente prestar atenção, né? Prestar atenção e começar a ter essa nova, vamos chamar de nova medicina, mas é nova para quem está ouvindo agora, para quem está entendendo como é que se lida com isso, mas é algo muito importante para a gente ter com os nossos idosos, né? Essa atenção de ter essa... a gente não precisa poupar. Não é isso, Núbia, não é isso, Patrícia. A gente tem uma coisa de querer poupar. Mas poupar o quê, né? O porquê desse poupar, né? O que é mais difícil? Quero fazer uma pergunta para vocês, enquanto profissionais. O que é mais difícil? Vocês, aliás, né? Trabalhar com nossos queridos idosos, essa possibilidade através dos exercícios, né, de estímulos, para trabalhar a autoestima ou trabalhar essa independência na cabeça de nós, né, todos nós aqui somos filhos, netos. O que é mais difícil para vocês? Pois não, Núbia, pode falar. Ou Patrícia, fique à vontade. Eu acho que esse trabalho, ele precisa ser em conjunto, né, Patrícia? Lá na medicina preventiva, a maioria dos nossos beneficiários que vem para o nosso grupo, que é um perfil de idoso mais idoso, ele vem com acompanhante. E, às vezes, esse acompanhante é o marido, é a esposa, que também é um idoso. Né? Então, a gente precisa conversar. Então, não adianta só a gente fazer um exercício
qualquer, como a Patrícia falou. Sim. A gente precisa fazer uma avaliação inicial, a gente precisa entender a dinâmica familiar, a dinâmica da casa dessa pessoa, né? Porque ele é o marido de alguém, ele é o filho de alguém, às vezes ele tem alguém que leva, mas durante o dia a dia dele, é só ele e a esposa em casa. Exato. Por exemplo, nós temos um beneficiário que vai com a gente lá, ele consegue andar, mas ele não consegue ficar de pé o tempo todo, né, Paty? E aí ele vai de cadeira de rodas. Comigo lá, eu ajudo, ele anda, ele faz todo o exercício que eu peço para ele. Mas ele vai embora de cadeira de rodas e a esposa dele, que também é uma senhora, que fica com ele em casa. Então, por exemplo, eu deixo a cadeira de rodas dele na recepção, vou caminhando com ele até lá dentro e volto caminhando. E na hora de sentar na cadeira de rodas, a acompanhante, que é a pessoa que leva, é uma amiga da família, ela não está dentro de casa com ele todo dia. É automático, eles querem poupar, né, como você disse. Poupar. É automático, ela já vai lá, levanta o pé da cadeira para ele entrar, na hora que ele senta, ela já baixa o pé da cadeira e ele consegue fazer isso. Então, quando ele vai, eu preciso deixar 10 minutos do atendimento dele para que eu consiga fazer toda essa finalização, que é o quê? Sair da sala de atendimento, levar até a recepção, fazer ele sentar na cadeira, isso faz parte do tratamento. Até a gente levar a recepção, a gente está fazendo a terapia também. E aí, nos últimos atendimentos, eu tenho conseguido, ela já entendeu, ela já espera ele sentar, é mais demorado. Ele mesmo, com o próprio pé, abaixa o pé da cadeira, senta, sentou sozinho e vai. Porque na casa dele, ele vai estar com a esposa. O que ele puder ajudar, que para ela, né, que é uma senhora também, que tem as dificuldades também dela, vai ser ganho para os dois. Muito bom. Complementando, Neta, é o que a Unimba disse, né? Mas o que a gente tem que ter em mente também é uma coisa do tempo de resposta. O tempo de resposta do idoso tem uma tendência a ser um pouco maior do que o tempo de resposta daquela pessoa que está com a vida ativa, tá? Então, que nem esse senhor, você percebe que, ou mesmo vocês lá, seria mais rápido se você abrisse a janela. Correto. Né? Mas, não, na verdade, você fez o correto. É difícil controlar. Não é mais fácil você tirar o remédio e dar lá na boca dele do que fazer uma organização de, olha, você tem que tomar esse remédio de manhã, esse remédio de tarde, e aí só checando verbalmente. Então, esse trabalho tem que ser feito junto ao familiar e junto à pessoa, incorporando nela a ideia de que ela ainda pode fazer, que ela ainda consegue fazer sim, vai demorar mais tempo sim, mas é ela que vai fazer. E aí que está o valor. Tipo, eu consigo fazer, eu consigo colocar o meu sapato. Dá licença que eu viro de ponta cabeça, eu coloco o meu sapato. Eu vou pôr do meu jeito. É assim que eu consigo, mas espera que eu vou conseguir. Então, o mundo anda muito num ritmo frenético e a gente quer tudo para ontem. Só que quando a gente vai desacelerando, e aí que a gente consegue ver a beleza da vida, a gente tem que esperar. E aí aplaudir. Poxa vida, ele conseguiu, por mais que ele tenha dificuldade de abrir a janela. E aí, no caso, vou voltar no exemplo da janela, Sim. A nossa função enquanto filhos, cuidadores, é facilitar, não fazer por. Então, colocar na cabeça isso, pessoal, é muito mais... teve outro caso em que o neto vai falar, eu dei comida na boca dele, você acha? Você fala assim, não, ele consegue, mas ele demora muito para comer. Ele vai demorar o tempo que for necessário. Ele não pode ficar subnutrido, ok, concordo. Tipo, tem idosos que têm uma dificuldade maior de comer, que perdem o apetite. Então, a gente tem que trabalhar isso também. Mas temos que trabalhar que quanto mais o idoso fizer por si, mais tempo de vida autônoma ele vai ter, melhor vai ser a saúde mental dele e a autoestima dele. E melhor vai ser para o cuidador, ou para o filho, ou por quem estiver ao redor dele. Porque vai ver essa pessoa mais feliz, mais satisfeita em vestir a roupa que escolheu, em comer a comida que quer comer, mesmo não conseguindo colocar no prato, alguém coloca para ele, e assim fazendo as adaptações necessárias. Então, tipo assim, é só ajeitar aí a
a janela, que teu sogro abre, com certeza. Abre e fecha, daí ele vai gostar ainda mais, entendeu? Exato. Porque existem perfis também, tá? Existem perfis de idosos que já desistiram de tentar fazer, que sempre vem alguém e faz por ele. Ou tem sempre um filho que faz por ele. Ou tem aquela filha que é ruim e fala, não, você vai lá, você vai fazer sozinha. E aí ela fica com a fama de que, aquela lá, não, aquela lá faz eu ir lá no quintal pegar a minha roupa. Então, a gente tem que desmistificar esses perfis, tá? Uhum. Tem idosos que realmente se acostumaram a ter as coisas feitas por eles, e aí, a gente trabalha isso, não, você consegue, você vai lá, mesmo nos exercícios, assim, eu não consigo mais escrever, consegue sim, mas a minha letra tá feia. Não tem problema, eu estou entendendo a sua letra e você está entendendo, nós estamos entendendo o que você está querendo dizer. O que importa para mim é a sua vontade de fazer. Então, assim, é esse processo todo que a gente trabalha lá, né? E esse senhor da cadeira de roda, a gente percebe nele a vontade de viver. Então, apesar de ele ter a independência dele comprometida, a autonomia dele ainda é muito preservada, que às vezes eu pergunto, nossa, camisa bonita, eu escolhi essa para vir hoje. Que legal. Então, você entende? Aí que está o detalhe que faz com que até em tempos de pandemia, que vocês mesmos falaram, os idosos estão ficando muito sozinhos. Sim. E a gente tem notado que eles relatam para a gente, porque agora a gente retomou atendimentos individuais com toda a precaução sanitária, com todos os protocolos de higiene, justamente por isso, porque a gente tinha percebido que a gente ligava para eles e choravam. Nossa, porque não podiam, né? Não tinha... Tudo mudou muito mais para eles. A gente continua indo trabalhar. Eles não podem mais ir na praça, não podem mais ir em lugar nenhum, não podem ir mais no Parque dos Saudosistas. Então, então, essa autonomia de querer ir e não conseguir ir, e ainda conseguir ir, mas não poder ir, a gente trabalha com eles também. Que calma, que vai, vamos tomar as vacinas, já vai passar. Então, mas dentro de casa, continue fazendo o que você consegue fazer. E as senhoras são muito interessantes, porque assim, filha, o serviço de casa eu continuo fazendo. Mas aí eu me canso, porque é sempre a mesma coisa. Então, ela tem a autonomia, mas ela queria algo mais, entendeu? Então, a gente está trabalhando lá o tempo todo com eles pelo telefone, quando não é possível. Essa questão da incidência grande que a gente está percebendo, dessa tristeza deles, de não estar em contato mais com o vizinho ou com os filhos e os netos. E o prejuízo tem sido bem grande. A área motora, a Núbia pode falar. Na área cognitiva, eu percebo, às vezes, quando eu falo com eles, que antes eles eram mais, davam respostas mais ativas, mas aí, quanto menos o cérebro funciona, menos ele vai querer funcionar, assim como a gente faz quando a gente está fazendo os exercícios físicos, né? Então, precisamos cuidar deles, precisamos ligar para eles, precisamos falar com eles, precisamos passar na porta. Precisa de alguma coisa? Só se você precisa. Você me fala, né? Porque eu sei que você consegue fazer a comida aí, tudo. Então, estimular essa autonomia deles é a melhor coisa que a gente pode fazer por eles. Muito bom. É isso aí. A gente percebeu que... Pois não, Núbia, pois não. Só complementando o que a Patrícia falou, acho que essa questão do cognitivo é igual ao músculo, né? Se a gente não usa, ele atrofia, né? E o que a gente percebeu nessa retomada agora, esse ano, né, que nós retomamos os atendimentos individuais, aqueles idosos que já eram mais independentes, que já tinham mais afazeres em casa, voltaram com menos... alguns se debilitaram mais. Esses que eram mais ativos, que faziam, mesmo estando dentro de casa, eles se debilitaram menos, né? Então, por exemplo, às vezes ele não consegue fazer uma comida como ele fazia antes, ficar de pé ali, cozinhar, mas ele pode ficar sentado ali na mesa picando os legumes, por exemplo, auxiliando quem está lá junto dele, né? Então, essa foi uma característica importantíssima que a gente percebeu. Principalmente as mulheres voltaram com menos dificuldade, né, Paty? Que geralmente elas, culturalmente, já têm afazeres maiores em casa, na rotina. Muito bom.
Gente, nós entrevistamos aqui, tivemos o prazer de bater esse papo tão importante aqui no programa Piracicaba Agora, com a Patrícia, terapeuta ocupacional da Unimed, Medicina Preventiva, e com a Núbia, né, fisioterapeuta também da Unimed Preventiva. Eu quero agradecer a presença das duas, muito obrigado pela presença. Pode fechar para mim, Lucas, que elas vão se despedir, por favor. Muito obrigado pela presença de vocês, dando essa aula para todos nós. É imprescindível. Muito obrigado, viu? Obrigada! Se cuidem, hein? Sim, todos nós. Todos nós. Excelente Páscoa para vocês, viu? Para vocês também. Vocês também. Obrigado, valeu, obrigado. Tá aí, então você acompanha o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.